Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo do Advento. Porém, do tempo do Advento, dentro de um tempo especial. O tempo do Advento tem dois aspectos. A primeira parte do Advento, a gente fala da expectativa da vinda do Senhor, mesmo da segunda vinda do Senhor. Agora, ontem, nesse final de semana, no sábado, começamos justamente uma segunda parte, de podemos dizer assim, do tempo do Advento, que é a preparação próxima para o Natal. O tempo da preparação próxima para o Natal, do dia 17 ao dia 24, começou no sábado, vai até o próximo sábado. Neste ano teremos a semana toda, digamos assim, dessa preparação próxima, nessa quarta semana do tempo do Advento. E tem textos próprios da liturgia, antífonas em ó, famosas antífonas em ó para o canto do Magnificat, que é o cântico evangélico das vésperas, a adoração da tarde, liturgia das horas da igreja, onde vai contemplando ó sabedoria, ó fortaleza, ó Adonai, enfim, as várias invocações do Senhor que chega, Senhor que vem. Portanto, é uma semana também chamada Nossa Senhora do Ó, porque na Nossa Senhora da expectação, Nossa Senhora grávida, que no próximo final de semana iremos celebrar o nascimento do Senhor. Portanto, a semana de preparação próxima para o Natal começou no sábado, dia 17, e vai até dia 24, quando estaremos celebrando a vigília de Natal à noite, para no domingo próximo celebrarmos o dia de Natal. Portanto, estamos completando os 4 domingos, ou as 4 semanas de preparação para o Natal do Senhor. E a grande pergunta é se nós realmente estamos preparados para acolher aquele que veio, vem e virá. Se nós confessamos, alguns estão fazendo a novena de Natal, que é um outro jeito também de preparar bem o Natal, além da própria liturgia agora, da semana de preparação próxima para o Natal, 17 a 24, também ter já no bojo da própria liturgia toda a preparação e toda a expectativa de acolher o Senhor que veio, vem e virá. Eis aí, meus irmãos, portanto, essa oportunidade, esse tempo que nós vivemos. Já é tempo também de muitos nas suas casas ou nas suas igrejas de fazer o seu presépio. É a semana dessa preparação próxima ao Natal, vamos montando o presépio para que nós possamos chegar na vigília de Natal com o presépio montado e ficar, digamos, com o presépio montado até a festa dos reis. Então, quando iremos colocar os reis também que vieram de longe, símbolo das nações todas, para adorar o Senhor. São símbolos externos. Nós estamos aqui com a coroa do Advento, com as 4 velas acesas. Lembrando bem que as 4 semanas, os 4 domingos, estão se completando. E a preparação próxima para o Natal tem uma liturgia muito bonita e muito fervorosa. Cabe a nós participarmos dessa preparação próxima do Natal, escutarmos bem a palavra de Deus, as antífonas também da liturgia das horas. Então, vivemos esses momentos, meus irmãos e irmãs, como bons cristãos. Sabemos que ao nosso redor, por aí, são tantas situações que existem de ver apenas a questão comercial, de presentes, de dinheiro, de festa, etc. Esquecem justamente que a grande festa é o Senhor da nossa vida. E é Cristo, o Senhor da paz, que nós tanto necessitamos hoje, meio de tantas situações que nós vemos de divisão, de separação, de ódio, de rancores, de tantas coisas que nós sofremos hoje. Nós somos chamados cada vez mais a entrar nesse Espírito de Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, o Príncipe da Paz, que nasceu no meio de nós, está vivo no meio de nós, para que nós possamos ter essa paz no mundo e contagiar o mundo pela paz. Somos filhos do mesmo Pai que está nos céus, mas somos irmãos uns dos outros. Nós temos etnias diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas somos irmãos. E mesmo que nós pensemos diferentes, ou achemos soluções diferentes para a sociedade, nós não somos inimigos uns dos outros, somos irmãos, que pensam diferente, mas que se respeitam, que se querem bem.
Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa presença do Natal com Cristo em nossa vida. O lobo e o cordeiro passarão juntos. Seremos juntos, ou seja, pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, mas unidos pelo próprio Jesus Cristo. E é essa a grande missão da igreja, sempre, e que o Natal traz consigo. Se glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, que vamos rezar e vamos ouvir no próximo final de semana, é bem esse aspecto. Ou seja, paz entre os homens, entendimento entre nós no meio da diversidade de situações, de ideias, de etnias e de soluções que nós possamos dar para o mundo de hoje. Isso, meus irmãos e irmãs, não é fragilizar, mas é fortalecer ainda mais aquilo que nós, igreja, somos chamados a viver, a caminhar unidos no meio de tantas divisões e ser sinal de unidade no meio de tantas opiniões diferentes, ideias diferentes. Podemos sim pensar diferente, discordar de muitas coisas, mas nos amamos e queremos bem e caminhamos juntos. Isso realmente é a base da nossa identidade, mas também do nosso diálogo interreligioso, diálogo ecumênico, diálogo intercultural, enfim, diálogo com todos, meus irmãos e irmãs. Que a semana de preparação próxima para o Natal nos encontre com esse coração, preparando-nos cada vez mais para acolher justamente o Príncipe da Paz que chega até nós. Agora, esse quarto domingo do Advento é um domingo mariano, porque nós falamos de Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Por isso a liturgia fala de Maria. O Evangelho que nós vamos ouvir fala que a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de verem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E isso, meus irmãos e irmãs, nos fala assim de Maria, que diz seu sim, e de José, que acabou dizendo seu sim. Ou seja, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Maria, 16, aqui é servo do Senhor, e José fez conforme o anjo lhe havia mandado e aceitou a sua esposa. Portanto, nós vemos a obediência ao plano de Deus de Maria e de José. Ou seja, o Senhor nasce dessa obediência, de José e de Maria. E tudo isso aconteceu, fala aqui a leitura, como havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará-lhes um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E é isso, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira de Isaías, a leitura primeira desse quarto domingo do Advento, quando o Senhor falou a Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer que venha da profundeza da terra, quer que venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então o profeta disse: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e possais a incomodar também o meu Deus? Pois bem, aí vem a profecia que é citada ali no Evangelho. E o Senhor próprio Deus o dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Portanto, meus irmãos e irmãs, Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é o Deus no meio de nós. Aquilo já em Isaías, colocado como promessa: eis que virá aquele que é o Deus conosco, que vai nascer justamente de Maria, da Virgem. É isso que nós ouvimos justamente na segunda parte do Evangelho, depois de José aceitar Maria como sua esposa. Aqui fala justamente, citando Isaías, que assim se cumpre a profecia de Isaías. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse mês de dezembro, que nós tivemos a Imaculada Conceição no dia 8, Nossa Senhora justamente de Guadalupe no dia 12, Nossa Senhora de Loreto no dia 10, quantas festas marianas dentro dessa agora semana de preparação próximo para o Natal,
aparece a figura mariana, a figura de Maria, como aquela que soube ouvir a voz de Deus e colocar em prática, e através da qual Deus cumpriu a sua promessa de vir morar no meio de nós, vir habitar no meio de nós e morar no meio de nós. Por isso Maria foi escolhida, e pela ação do Espírito Santo, que a tornou grávida, né, do Filho de Deus, do Verbo eterno, um grande mistério, um grande dom, né? Maria se torna a mãe do Verbo, a mãe do Filho de Deus, portanto a mãe de Deus, um grande dom, uma grande graça para Maria e para todos nós. Ela vai se cumprir, né, justamente o nascimento de Jesus, que vamos celebrar no próximo final de semana, né, quando nasce em Belém, conforme as profecias. Mas, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse final de semana, quarto domingo do Advento, a carta de São Paulo aos Romanos, né, vai resumir isso tudo. São Paulo resume isso tudo de uma forma muito bonita. Ele fala dele mesmo, que ele foi escolhido bem no início da carta de Paulo aos Romanos. Eu, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Fala muito bem, segundo a carne, segundo o Espírito, não é? E é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, ou seja, a missão. Uma vez que nós acolhemos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor, como fala aqui Paulo aos Romanos, somos chamados de tal maneira a testemunhar que aquele que é o esperado das nações chegou, e de estar entusiasmado pelo Senhor, que podemos trazer a obediência da fé todas as nações, todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. E entre esses povos, falando aqui aos Romanos, estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus, santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós, meus irmãos e irmãs, ao escutarmos a palavra de Paulo e ao escutarmos tanto a leitura da profecia de Isaías, como também o Evangelho, que a Virgem concebeu e deu à luz a um filho, e José assumiu essa paternidade, assumindo mente o Filho de Deus com o coração de pai, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que essa boa notícia tem que ser anunciada, proclamada em todos os cantos do mundo. Eis aí a nossa missão, a nossa tarefa, né, de poder proclamar a boa notícia a todos. E a liturgia fala, e vocês são deles, falando para os romanos, ou seja, entre esses povos estáis também vós, a todos vós que morais em Roma, né? No caso, anunciando o Evangelho aos romanos. Também nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver que a palavra se dirige para nós. O Senhor também fala para cada um de nós aceitar aquele que foi enviado como Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ao mesmo tempo, como consequência disso, de podermos trazer a obediência da fé, todos os povos. E nós temos muitos povos e muitas situações que estão longe do Senhor. Eis aí a nossa missão, de nós fazermos a nossa parte, de nós sabemos encontrar os caminhos, de nós procurarmos cada vez melhor vivenciar de tal maneira a nossa vida de fé, que possamos contagiar o mundo com essa boa notícia da salvação, que nos leve à obediência da fé, à fraternidade e à paz entre nós cada vez mais. Como vamos celebrar logo dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz, né, que é também o 8º dia da 8ª de Natal, essa oportunidade de participarmos e nos comprometermos com a paz do mundo. Então chegamos praticamente ao final do tempo do Advento, meus irmãos e irmãs, nessa quarta semana que iniciamos com o domingo. Mas esse ano vai ser 4 semanas exatas, porque já no próximo final de semana, no sábado, já é o último dia do Advento, já é véspera de Natal à noite, começa já o tempo do Natal, nas primeiras vésperas do dia de Natal, do dia 25, que vai cair no domingo, nesse ano, que nós sejamos preparados, né, com o coração ardente, coração aberto, com o perdão de nossos pecados e o dom da reconciliação, vivenciando esses momentos importantes da nossa vida. E nós tenhamos cada vez mais essa abertura
para encontrar o verdadeiro Natal, que é com Cristo Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.